Eu passo agora a falar dos mecanismos que nós temos de proteção patrimonial dentro do direito nacional. Depois eu falarei dos mecanismos de proteção patrimonial que temos fora do Brasil. E eu menciono eles aqui de uma maneira rápida. Quem tiver interesse em assistir minha apresentação completa aí sobre proteção patrimonial lícita de bens e bem como outros assuntos, pode acessar o site da CEO Treinamentos, www.ceotreinamentos.com.br. Aqui eu sou breve na exposição. Então, o primeiro mecanismo que eu cito aqui de proteção patrimonial e que vocês conhecem, mas talvez não conheçam de um detalhe importante que eu vou mencionar aqui, diz respeito à proteção do bem de família. Só que existem duas formas de proteção do bem de família. Uma que ela decorre da lei e outra é voluntária. A que decorre da lei está estabelecida na Lei 8.009/90, a que é voluntária nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil. Então, eu falarei agora do mecanismo de proteção legal. O que acontece? A lei, ela protege o bem de família. Então, é um mecanismo, um instrumento jurídico que nós temos de proteção patrimonial lícita dentro do Brasil, estabelecido na própria lei que protege aquela residência onde a pessoa normalmente vive nela. Existiria uma exceção que não tivesse morando na casa, mas quando precisasse locar aquela casa e para receber o valor do aluguel, morar numa casa menor, precisando daquele dinheiro para pagar os próprios alimentos, medicamentos e assim por diante. Então, eu citei aqui já uma exceção. Então, a diferença que é importante saber com relação ao bem de família, que ele é impenhorável, ele precisa ser também o único bem que a pessoa tenha, para que ele seja impenhorável. Se ela tiver mais de um, aquele que ela está morando nele, então será impenhorável. O que acontece o bem de família, ele é protegido de uma maneira temporária, não é definitivo. As pessoas pensam que a casa ela é impenhorável. Esse é o entendimento que é trazido na cabeça das pessoas. A casa ela é impenhorável enquanto ela for considerado bem de família. Quando ela deixa de ser considerado bem de família, é quando a pessoa que mora lá, ou as pessoas que moram lá, se tornam maiores e então vêm a falecer ou não moram mais na casa. Vamos aqui um exemplo. Tem um casal, ou uma pessoa só, um casal com dois filhos. Os dois filhos já são maiores e o casal faleceu um, depois faleceu o outro. E aquele bem, primeiro o credor tentou fazer a penhora, foi alegado lá que ele era bem de família e não foi penhorado. O que acontece? Depois que falecer a última pessoa do casal, aquele bem ele passará a ser penhorável. Então, a proteção patrimonial aí, ela é temporária, porque a lei não protege o devedor, a lei protege o bem de família, aquele bem para a pessoa estar morando nele, porque ela tem essa necessidade de estar morando em algum lugar. Antigamente era caverna, hoje é casa, então a pessoa precisa de uma casa para morar. Então, a lei protege esta residência para a pessoa estar ali morando. O que vai acontecer? Com o falecimento ali do casal, aquele bem, então, ele torna a ser penhorável. Por quê? Porque, como eu disse, a lei não protege o devedor. Então, aquele bem, ele não vai para o processo de inventário se um credor pedir a sua penhora. Porque, primeiro, para que exista uma partilha de bens no processo de inventário, é necessário que paguem, ou sejam pagos antes, os credores daquela pessoa. Então vamos imaginar que ela tivesse um imóvel de R$1 milhão e tivesse uma dívida de R$1 milhão. Este bem, após o falecimento, iria para pagar a dívida. Ele não passaria aos herdeiros. Então é importante separar essa proteção do bem de família, que ela é temporária, e os mecanismos que nós temos de proteção no direito brasileiro definitivo. Então eu vou falar sempre, olha, esse daqui é temporário, esse daqui ele é definitivo. Para a gente saber os graus que os instrumentos jurídicos eles dão de proteção aos bens, tá? Então, falei de uma maneira breve aqui com relação a essa proteção do bem de família. Depois tratarei também, claro, ali das exceções que nós temos, tá bom? Onde aquele bem de família ele pode ser penhorado, tá legal? Fica aqui, então, essa primeira dica para saber dessa proteção temporária que é do bem de família. E se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aí, te peço a gentileza. E se quiser compartilhar com as outras pessoas também, eu te agradeço, tá?